Olá pessoal, bom dia. Vamos dar início aqui à nossa aula 8, né, do nosso curso de Cálculo 4. E aqui, pessoal, a gente vai falar de derivadas parciais de uma função, de funções, né, vetoriais de várias variáveis reais. Ou seja, de funções que têm o seu domínio em um subconjunto do Rn e assumem valores em Rn também, tá? Então, são funções, como já disse, funções que vão do R2 em R3, R3 em R2, R4 em R10, enfim, por aí, tá? Então, pessoal, como vai ser definida as funções, as derivadas parciais aqui, tá? Então, nós vamos usar a seguinte definição, tá? Derivada parcial. Pessoal, aqui, né, nós estamos um pouco mais falando de derivadas parciais um pouco mais generalizada, tá? Pois nós estamos tratando de funções vetoriais, né, de várias variáveis, tá? Eu aconselho vocês, acredito que tem umas aulas do projeto Newton de cálculo 2, que ele fala de derivada parcial, claro, mas as derivadas parciais que ele fala são funções de várias variáveis reais. Ou seja, função que vão de um subconjunto, né? Vão de Rn, por exemplo, funções f que vão de Rn em R, tá? Ou seja, funções que vão de Rn assumindo valores em R. Mas a ideia, pessoal, é basicamente a mesma, tá? A única diferença é que aqui a gente vai pegar valores em Rn e associar um vetor. Mas eu aconselho vocês a assistir essas aulas, porque lá ele dá uma ideia interessante, assim, meio que geométrica do que significa, né? Como a gente pode entender de uma forma mais simples as derivadas parciais, tá? Então, aqui, pessoal, nós vamos simplesmente definir, tá? Pois entendemos que esses conceitos, né, são conceitos que a gente deveria ter já uma noção e que não é tão difícil também de ser compreendido, tá? Então, vamos lá. Então, suponhamos que a gente tenha uma função vetorial de várias variáveis. Nesse caso aqui, pessoal, observe que a gente está supondo que essa função vetorial tem 3 variáveis, tá? Que é para a gente conseguir visualizar melhor também e até mesmo escrever melhor, né, essas derivadas. Então, vamos lá. Então, nós vamos supor que inicialmente essa função vetorial seja uma função f que vai de um subconjunto do R3 em R3, tá? O que significa, vamos à definição, né, da derivada parcial de f. Então, a derivada parcial de f em relação a x, inicialmente vamos definir ela em relação a x, tá? Que nós vamos denotar dessa forma, a derivada de f em relação a x, ou seja, del ρ, del f, del ρ, del x, tá? Essa é a notação para a derivada parcial em relação a x. Essa derivada, pessoal, ela vai ser definida da seguinte forma, como limite da função f aplicada nesse ponto, x mais delta x mais y menos delta, quer dizer, desculpa, da derivada do limite do quociente, ou seja, a f aplicada no ponto x mais delta x, yz, menos x mais menos xyz, a f aplicada em xyz, tá? Desculpa. Dividido por ΔX. Então, observe, pessoal, que na verdade é como se você pudesse enxergar o y e os yz fixos e a variação está sofrendo a variação aonde? No x, certo? Nós estamos tendo uma variação ΔX no x, porque eu estou calculando a derivada parcial em relação a x. Se você fosse simplesmente, imagine que se você tivesse, por exemplo, com esse, como x e y e z são fixos, imagine que isso daqui, quando você for calcular, né, a função, isso aqui vai ser alguma coisa que vai dar um número, né, uma vez que eles estão fixos. Então, é como se você estivesse fazendo isso daqui, ó. Esqueça o yz. Olha como ficaria a notação. F de x, né, mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Observe que isso aqui é basicamente a nossa definição quando ΔX tende a zero. A definição de limite, ou seja, a definição de derivada na reta, certo?
Só que aí você coloca essas constantes aqui, essas outras componentes, né, y, z, e aí você torna basicamente uma função dependente simplesmente de x, pois o y e o z vão ser constantes quando você está analisando a derivada em relação a x, certo? Vamos entender melhor, pessoal. Olha só. Imagine vocês que a gente tem uma função vetorial f de x, y, z, que tem dada da seguinte forma: x² na direção de y mais y² x na direção de j mais 3xzy na direção de k. Imagine que você faça y igual a 12 e z igual a 1 nessa função aqui. Então, essa função aqui ela vai ser f de x, y, z, né? Vai ser f de x, como y é 2, 1. F de x, 2, 1. Ou seja, eu estou calculando a função nesse ponto. Então, como eu estou calculando a função nesse ponto, o x é igual a 12, então aqui vai permanecer x². Como o y é 2, aqui vai ficar 2² x, então vai ficar 4x, certo? Na direção de j. E aqui vai ficar 3 vezes x, né? Porque o x continua, vezes o z, que é 1, vezes 2, que vai dar 6x. Então, observe, pessoal, que quando você faz y igual a 2 e z igual a 1, a tua função vetorial se torna essa função. E observe que essa função aqui só depende de x. É x², 4x, mais 6x, certo? Na direção de cá. Então, observe que a tua função vetorial, ela depende simplesmente de x. Então, eu poderia calcular a derivada dessa função em relação a x. Calculando a derivada dessa função em relação a x, dá 2x, 4, 6, certo? Então, observe, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Quando eu calculo esse limite aqui, eu estou meio que entendendo que o x e o y são constantes, quer dizer, o y e o z são constantes. E observe que realmente é como se você estivesse fazendo isso, tá? Quando você deixa o y e o z fixos, então a tua função ela depende simplesmente de x. E você pode calcular como se fosse uma derivada de uma função que depende de x, tá? Então, pessoal, esse limite aqui para nós, ele vai definir a derivada parcial em relação a x. Isso, né, você pode calcular aí para todo ponto, né, x, y, z, tal que esse limite existe. E analogamente, pessoal, a gente pode definir as derivadas parciais em relação a y, em relação a z. O que é mudar, pessoal? Quando a gente define em relação a y, então é como se o x e o z estivessem fixos e a variação está sendo feita no y. Então, ó, observe que aqui que temos o incremento ΔY e dividimos por ΔY, tá? Então, esse limite aqui, pessoal, é definido como a derivada parcial de f em relação a y. E, analogamente, novamente, a gente define a derivada parcial em relação a z. Agora, o x e o y vai ficar fixo e aqui a gente vai fazer o incremento no z, certo? Na componente z. E aí, nós teríamos a derivada parcial de f em relação a z, tá? Então, como eu disse para vocês, quando a gente faz esses incrementos, faz x e z fixos, é como se essa função aqui dependesse simplesmente de y. Aí você calcula a derivada de uma função que depende simplesmente de y, certo? Aqui, você calcula a derivada de uma função. Quando você está calculando aqui, né? Você faz x e y constante. Essa função aqui vai ser uma função que, como se fosse uma função que depende simplesmente de z, certo? E aí você calcula a derivada de uma função vetorial de mais de uma variável em relação a z, certo? Perfeito. E observe, pessoal, que isso aqui são limites isso aqui é um vetor, certo? A diferença entre dois vetores vai dar um vetor. E a gente já viu, né, que quando você calcula o limite de um vetor, o limite pode passar para dentro, né, do vetor, né, como se você estivesse calculando o limite das componentes do vetor, tá? Em outro modo, se você tem que a função vetorial, se a função vetorial ela é dessa forma, né, f de x, y, z igual a f1 de x, y, z, f2 de x, y, z, f3 de x, y, z, então, a gente já viu que pelas propriedades de limite, calcular o limite da função vetorial é calcular o limite de cada componente. Ou seja, uma vez que a derivada parcial
é o limite desse quociente, né? Então, aí a gente sabe que esse quociente aqui, quando você for fazer essa diferença aqui, vai ser o vetor da diferença desse quociente, da diferença aqui entre entre a função vetorial aplicada nesse ponto e a função vetorial aplicada nesse ponto. Como a função ela tem essas componentes, né? Vai ser a diferença entre as componentes, certo? E aí, pessoal, você define, né, de forma análoga, como a gente fez para a derivada de função de uma variável real, né, quando a gente definiu lá, a derivada parcial de relação de f, ou seja, a derivada parcial de f em relação a x, é simplesmente a derivada parcial da f1 em relação a x, a derivada parcial da f2 em relação a x, a derivada parcial da f3 em relação a x. Ou seja, pessoal, a derivada da função em relação a x é a derivada das componentes, certo? Das funções componentes em relação a x. Ou seja, você pode escrever assim também, dessa forma. E o mesmo processo pode ser feito para a derivada em relação a y e em relação a z, tá? Resumindo, a derivada parcial em relação a x é o vetor cujo as componentes são as derivadas das funções componentes em relação a x, certo? Então, observe, pessoal, a derivada parcial de f em relação a x é esse vetor. Quais são as componentes desse vetor? Quais são as componentes desse vetor aqui, ó? As componentes vão ser a função f1, f2, f3, as derivadas das funções f1, f2, f3 em relação a x, tá? Quando for a derivada parcial em relação a y, vai ser o vetor cujas componentes vão ser as derivadas da função f1 em relação a x, a y em relação a y em relação a y, da f1, f2 e f3, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Mas tudo a gente entende melhor com exemplo, né? Então, ó, pessoal, vamos supor que a gente tenha a função vetorial, ou seja, essa função aqui você observa logo que ela está indo de R3, né? Em R3, certo? Ou seja, depende de x, y, z, e ela está assumindo valores em R3 dado dessa forma, certo? Vamos determinar suas derivadas parciais. Então, observe. O que a gente está vendo aqui, pessoal? Através dessas propriedades aqui, ó. Que a derivada parcial em relação a x é a derivada parcial das funções componentes. Ou seja, você deriva f1 em relação a x, certo? Então, ó, vamos derivar aqui, vamos logo ver. Quem é f1? A f1 é essa função, é a raiz de x. Quem é f2? Está aqui, ó. E quem é f3? Está aqui. Então, pessoal, a derivada parcial de f em relação a x é a derivada de f1 em relação a x, ou seja, eu vou derivar a raiz de x em relação a x, que é a f1, na direção de y, mas vou derivar a f2 em relação a x, que quem é a f2, está aqui, mais a derivada de a f3 em relação a x, está aqui, certo? Então, observe, pessoal, que a gente está derivando essas funções componentes em relação a x e somando aqui, né, os vetores, somando. Então, aí vamos lá, pessoal. Agora eu chamo a atenção de vocês para uma coisa, tá? Observe que eu estou derivando em relação a x. Essa função aqui depende de x, y, z, por exemplo, tá? O que acontece quando eu estou derivando em relação a x? O que acontece, pessoal? É aquela história que eu falei para vocês. Eu estou vendo isso daqui como se o y e o z fossem simplesmente constantes, porque eu estou derivando em relação a x. Então, imagine vocês que, por exemplo, esse y aqui é 2 e o z é 1, tá? Então, olhe isso como se fosse uma constante. Então, se o y é 2 e o z é 1, então isso aqui vai ficar 2 vezes 1 quadrado, que vai dar 1. Então, é como se você estivesse derivando aqui, por exemplo, 2x, né? Porque y quadrado, nesse caso, daria 2. Então, é como se você estivesse derivando 2x, certo? 2x. E aí a gente já sabe, qual é a derivada de 2x? É a constante, certo? Ou seja, é 2. É 2. Certo? Só que nesse caso aqui, o 2 está fazendo o papel de quem?
de YZ². Então, observe que eu estou enxergando YZ² como se fosse uma constante igual a 2, tá? Então, para mim, eu estou derivando simplesmente x, certo? Então, quando eu estou derivando em relação a x, pessoal, olha, olha só para isso, esquece isso daqui. Então, se eu estou derivando isso daqui, eu enxergo isso daqui como se fosse uma constante. Então, a derivada da constante vezes uma função, você tira a constante para fora e deriva simplesmente a função, que nesse caso aqui, o que depende de x aqui é só x aqui. Então, estou derivando x'. Quem é a derivada de x? É 1, certo? Então, isso aqui vai dar só a constante. Mas quem é essa constante? É YZ². Então, observe, por isso que deu YZ² aqui. Porque eu estou enxergando YZ² como se fosse uma constante, certo? Então, a derivada de uma constante vezes a função, tira a constante para fora e deriva a função. Como aqui é uma função simples x, né? Derivada de x é 1. Então, fica a constante vezes esse 1, certo? Então, eu espero que tenha dado para vocês entenderem. Observe aqui, ó. Aqui, novamente, estou derivando em relação a x. Só que aqui, essa função depende de x e z. E aí, como é que fica? Tá? Como é que fica? Então, imagine vocês que, primeiro, esse 4 eu posso tirar aqui para fora. Então, a derivada disso vai ser 4 vezes a derivada parcial em relação a x da exponencial de xz. Então, novamente, pessoal, eu estou enxergando como se esse z, uma vez que eu estou derivando em relação a x, então o z para mim é fixo, certo? O z para mim é uma constante. Então, imagine que isso daqui é como se eu estivesse fazendo a derivada em relação a x, né? Por exemplo, de cx, tá? Onde c para mim é uma constante. Eu estou enxergando o z como se fosse uma constante. Quem é a derivada? É como se você tivesse aqui uma função composta, né? A exponencial e a constante. Imagine que é como se você estivesse derivando, por exemplo, a exponencial de 2x, tá? Esse c aqui é uma constante qualquer. Como é que a gente deriva uma função composta, pessoal? Como é que a gente faz? Repete 4 aqui, né? Você deriva a exponencial, tá? E multiplica pela função, a de dentro vezes a de fora, né? Então, é como se você estivesse derivando cx, linha, vezes a derivada da exponencial. Só que a derivada exponencial é a própria exponencial, cx, tá? E aí, aqui daria simplesmente a derivada de cx, daria c, né? 4c exponencial de cx. Mas observe que aqui o que eu enxerguei como constante foi esse z, né? Então, isso aqui, na verdade, é zx, certo? Então, eu só espero que vocês tenham entendido a ideia, tá? Então, o que eu fiz bem aqui, pessoal? O que eu estou fazendo? Olha, aqui eu enxerguei YZ² como se fosse uma constante c. Então, é como se eu estivesse derivando cx. A derivada de cx em relação a x dá c. Então, tá aqui, tá? Aqui é como se eu estivesse enxergando, primeiro, esse 4 eu posso tirar aqui para fora, certo? É como se eu estivesse enxergando a exponencial de cx. Porque eu estou fazendo z, digamos assim, igual a c. Porque como eu estou derivando em relação a x, o z para mim é um número, certo? Então, a exponencial a derivada da exponencial de xz vai ser a de dentro vezes a de fora. A derivada da exponencial é a própria exponencial, vezes a derivada daqui, que é xz. Mas eu estou derivando em relação a x, então eu tenho que enxergar como se z fosse uma constante. Então, a derivada de x é 1. Então, vai ficar 1 vezes a constante. Então, por isso que dá 4 vezes 1z, que dá 4z, exponencial de xz, tá? E aqui, essa função depende simplesmente de x, é a derivada da raiz de x, né, que é 1 sobre 2 raiz de x. Aí você pode fazer, né, x elevado a 1 sobre 2, subtrai 1, divide por esses, quer dizer, desce multiplicando, né, e subtrai 1 aqui no expoente, aí você vai chegar nesse valor aqui, tá? Então, espero que vocês tenham entendido, pessoal. Então, a derivada parcial em relação a x vai ser essa função, certo? E quando for em relação a y, pessoal? Então, observe.
A derivada de F1, tá aqui a F1 em relação a y. A derivada da F2 em relação a y e a derivada da F3 em relação a y. Olha só, pessoal. Observe que eu estou derivando raiz de x em relação a y. Pessoal. A raiz de x tem alguma coisa dependendo de y aqui? Não, pessoal. Então, se isso aqui não depende de y, novamente, derivando em relação a y, eu enxergo tudo que depende de y. Derivando em relação a y, eu enxergo tudo que depende de x e de z como constante, certo? Como constante. Então, observe que eu tenho a raiz de x e eu estou derivando em y. Então, isso daqui é como se eu estivesse derivando c em relação a y. A derivada da constante é zero, certo? Então, por isso que isso daqui dá zero, porque eu estou derivando em relação a y. E isso aqui só depende de x. E aqui, pessoal, ó, derivando em relação a y, certo? Derivando em relação a y. Uma vez que eu estou derivando em relação a y, eu tenho que enxergar como se x² fosse, por exemplo, uma constante c. Então, eu estou derivando cy. A derivada de cy é, né? A derivada de cy, pessoal, quanto é? Ó, tiro o c para fora e deriva o y, né? A derivada de y é 1, então dá c. Então, eu estou fazendo c como se fosse x² Então, esse daqui vai dar x², que é a constante, certo? E aqui, pessoal, olha aqui novamente aqui a ideia que eu falo, né? Eu estou derivando em relação a y. Então, olha, aqui depende de x e de z. Tudo que depende de x e de z com relação a y é constante. Então, é como se eu estivesse derivando uma constante. Tudo isso daqui eu estou enxergando como se fosse uma constante c. A derivada da constante é zero. Então, pessoal, isso daqui vai ser o vetor, né? O mais correto aqui, pessoal, era eu escrever assim, né? 0i mais x z² j mais 0k, certo? Que é esse vetor aqui, né? 0 x z², 0, tá? Então, essa derivada em relação a y dá isso. Em relação a z, pessoal, o que a gente tem? Novamente, pessoal, observe. A raiz de x é uma coisa que depende de x, não de z. Então, isso daqui dá 0, certo? Aqui, ó, pessoal, observe. Quando eu estou derivando em relação a z, o x e o y eu enxergo como se fosse uma constante. Então, observe que isso daqui é como se fosse uma constante. Então, é como se você estivesse derivando cz². O c sai para fora e você deriva simplesmente z², certo? Só que a derivada de z² é 2z. Então, vai ficar 2cz, certo? 2cz. Só que o c, na verdade, eu estou enxergando como se fosse xy. Então, vai ficar 2xyz, certo? É o que eu coloquei aqui, certo? Então, é isso que a gente faz. Espero que vocês estejam compreendendo. Vamos lá. A mesma coisa aqui. Agora eu vou derivar em relação a z, tá? Então, primeiro, eu tiro esse 4 para fora, né? Aí eu vou ficar com a derivada. Como eu estou derivando em relação a z, o x para mim é como se fosse uma constante. Então, é como se eu estivesse derivando, né? A exponencial de cz, certo? Aí, como é que a gente faz, pessoal? A derivada de cz, ou seja, é a derivada da exponencial, é uma composta, né? Então, vai ficar, esse 4 repete, vai ficar a derivada de cz, linha, vezes a derivada da exponencial, que é ela mesma, certo? cz. Só que a derivada de cz, ou seja, a derivada de cz, tira o c para fora e te deriva z, que é 1, tá? Então, vai ficar 4c e cz. Só que o que eu estou enxergando como c? É exatamente esse x, né? Então, vai ficar 4x e xz, certo? Então, é isso que fica aqui, ó. Procedimento que eu fiz exatamente aqui, né? Ou seja, é a derivada de xe, y elevado a xz, que vai dar 4x elevado a xz, tá? Então, pessoal, nós temos essa derivada parcial. Perfeito?
Vamos fazer mais um exemplo? Vamos pegar agora uma função f de x, y, uma função de R2 em R2, tá? Então, observe que aqui essa função depende de x, e elevado a y, x quadrado y. Eu quero calcular a derivada parcial de f no ponto 2, 0, certo? E depois eu quero calcular a derivada de f em relação a y no ponto menos 1, 1. Perfeito. Bem, observe que a nossa função é essa, tá? Então, quem seria a derivada parcial da f? Quer dizer, a nossa função é essa aqui. Quem seria a derivada parcial da f em relação a x? Eu fiz meio que direto aqui, né? Mas observe, derivada parcial da f em relação a x é igual a derivada parcial, ou seja, a derivada entra aqui dentro, né? A derivada parcial em relação a x de quem? Dessa função, de x elevado a y. Como eu estou derivando, aí vamos fazer aqui, né? E a derivada de f2, né? Em relação a x, de quem? De x quadrado y, certo? Então, observe, o que a gente vai fazer, pessoal? Eu não estou derivando em relação a x, então tudo que depende de y é constante para mim. Então, é como se eu pudesse fazer isso daqui, ó. Se isso daqui é uma constante, eu tiro a constante para fora e derivo simplesmente a função. Fica a derivada parcial de x em relação a x. Isso daqui eu não estou derivando em relação a y, é como se eu pudesse tirar o que depende de y para fora. Derivando em relação a x, então y para mim é constante. Então, estou derivando x quadrado. Certo? Então, quem é a derivada de x? É 1. Então, por isso que aqui vai dar simplesmente e elevado a y. Quem é a derivada de x quadrado? É 2x. Como tem esse y multiplicando, vai ficar 2xy. Certo? Espero que tenha dado para entender. E aí, eu calculo essa derivada parcial que deu essa função no ponto 2, 0. No ponto 2, 0, que muitas das vezes eu acabo denotando assim, tá? A derivada da f em relação a x restrita ao ponto 2, 0. Ou seja, eu estou fazendo aqui o quê? X igual a 2 e y igual a 0, certo? Então, é só substituir aqui, ó. O y não é 0, fica a exponencial de 0, vírgula, 2 vezes o x, que eu estou fazendo 2, vezes o y, que é 0. Então, isso daqui, a exponencial elevada a 0 dá 1, certo? E aqui 2 vezes alguma coisa, que é 2 vezes 0 dá 0. Então, a gente tem esse ponto, certo? Perfeito. E aqui, pessoal, agora eu vou derivar em relação a y, tá? Então, observe, o que a gente está fazendo? A gente está derivando em relação a y. Eu vou fazer um procedimento parecido com isso. Uma vez que eu estou derivando em relação a y, né? Bora só fazer umas correções aqui, ó. Estou derivando em relação a y. Estou derivando em relação a y. Então, o que ia sair para fora aqui, na verdade? O x, né? Então, no lugar disso daqui, ficaria x. E aqui ficaria a exponencial de y, certo? Então, a derivada da exponencial é ela mesma, em relação a y, certo? Então, aqui vai ficar x exponencial de y, certo? Por isso que vai ficar aqui x exponencial de y. Estou derivando isso daqui em relação a y. Então, enxerga x como constante e deriva a exponencial. A derivada exponencial é ela mesma. Então, vai dar isso mesmo, certo? E aqui, ó, uma vez que eu estou derivando em relação a y, né? O x quadrado que sai para fora, então vai ficar x quadrado vezes a exponencial, vezes a derivada de y. A derivada de y é 1, então vai dar simplesmente x quadrado, certo? Então, aqui, pessoal, vai ficar x quadrado. Isso implica que a derivada parcial restrita a esse ponto menos 1, 1, que é onde a gente queria, né? Vai ficar menos 1, por isso que aparece menos aqui, a exponencial elevado ao y, que é 1, tá? É como se isso aqui y, x, tá? Então, vai ficar menos a exponencial, vírgula, o y, que é menos 1, quer dizer, o x, que é menos 1 ao quadrado, né? Menos 1 ao quadrado, que dá 1. Então, dá esse ponto, certo? Para a gente finalizar, né? Vamos fazer mais um exemplo rápido, certo? Mais um exemplo bem simples. Então, pegamos essa função aqui, vetorial, e ela é dada da seguinte forma: x quadrado mais y quadrado i, mais x quadrado mais z quadrado j, mais x quadrado y, z quadrado.
certo? Na direção de cá. É o que vamos encontrar as derivadas parciais. Então, quem é a derivada parcial em relação a x, pessoal? É a derivada dessa em relação a x? A derivada dessa em relação a x, pessoal? A derivada de 2x, de x quadrado, 2x, certo? A derivada de y ao quadrado em relação a x dá quanto? Zero. Eu não estou derivando em relação a x? Então, isso aqui vai ficar simplesmente 2x, na direção de y. Vamos para cá. Estou derivando em relação a x. A derivada de x quadrado, 2x. A derivada de z quadrado, em relação a x, é zero, porque isso aqui é uma constante. Então, aqui vai ficar simplesmente 2x novamente na direção de j. E aqui, pessoal? Estou derivando em relação a x, certo? Então, eu enxergo isso daqui como se fosse uma constante. Então, a derivada de cx quadrado, linha, você tira a c para fora e deriva simplesmente x quadrado, que dá exatamente 2x, a derivada, certo? Então, isso daqui vai implicar que a derivada vai ser 2cx, certo? C está multiplicando aqui. Só que quem é que eu estou enxergando como c? Yz quadrado. Então, na verdade, essa derivada vai dar 2yz quadrado na direção de cá. Então, 2x, voltou, na verdade, esse x aqui, né? Ó, 2x yz quadrado. Então, essa é a derivada parcial em relação a x, certo? Vamos fazer agora com relação a y, novamente. Agora eu estou derivando em relação a y. Então, olha, quem é a derivada de x quadrado? Aqui é a derivada soma das derivadas, tá? Então, ó, quem é a derivada de x quadrado em relação a y? É zero. E quem é a derivada de y ao quadrado? 2y. Estou derivando em relação a y, certo? Mais a derivada de x quadrado, zero. Mais, né? A derivada de z quadrado. Não estou derivando em relação a y, é também zero. J. Certo? E quem é a derivada disso daqui em relação a y? Então, é como se o x quadrado e o z quadrado fosse constante, certo? Como se eu enxergasse c como se fosse x quadrado, z quadrado, certo? Então, isso daqui se restringiria a cy, tá? Quem é a derivada de cy? Cy' dá o c, que é exatamente x quadrado, z quadrado. Então, a derivada aqui, em relação a y dessa função, vai dar x quadrado, z quadrado, tá? E, por fim, a derivada, então, a derivada dá esse vetor, certo? Que é 2y, 0, x quadrado, z quadrado, tá bom? Vamos lá para a derivada de f em relação a z. Então, estou derivando em relação a z. Quanto é que vai dar, pessoal? Quanto é que vai dar aqui, ó? Olha, isso aqui depende de x e de y, não de z. Então, a derivada daqui vai dar zero. Aqui depende de z, né? Essa vai dar zero e a derivada de z quadrado é 2z, certo? E aqui depende de z. Então, enxergue isso como constante, tire para fora e derive simplesmente z quadrado, que dá 2z vezes essa constante, que é x quadrado y, certo? Perfeito. Então, tá aqui a nossa terceira derivada parcial. Então, pessoal, a nossa aula vai ficar por aqui. Preste bem atenção. O segredo aqui nesse estudo, né, é simplesmente ter, digamos assim, essa capacidade mental de, quando está derivando x, y, z é constante. Está derivando em y, x e z é constante. Está derivando em z, x e y é constante. Então, enxerga isso como uma constante e olha simplesmente para o z. Só olha para o z. Certo? Ou seja, se tu está derivando em x, só olha para o x. Não, é como se tu tivesse, digamos assim, visualizando o x e o z como uma constante qualquer, um número, certo? Só olha para o que tu tá derivando. Tá bom? Então, a ideia é essa. Eu espero que vocês possam ter o discernimento necessário para que a gente possa entender. Tá bom? Então, bons estudos e continue aí estudando.